meu nome é Antônio Bianco, eu sou professor de medicina da Universidade de Chicago, em Chicago, nos Estados Unidos, e eu tenho trabalhado com os hormônios da tireoide há praticamente 40 anos. E uma das coisas que eu comecei a perceber é que os pacientes com hipotireoidismo, que a gente considera que estão totalmente tratados com levotiroxina, uma vez que o TSH está normalizado, muitos desses pacientes, na verdade, apresentam sintomas residuais. Eles se queixam, e eu tenho certeza que vocês já viram isso no consultório também, porque isso é mais ou menos frequente em consultório de qualquer endocrinologista. Os pacientes se queixam de problemas cognitivos, problema de memória, não conseguem achar a palavra direito, tomar decisões na vida, eles se queixam também de dificuldade de manutenção do peso e muitas vezes eu já falei para todos esses pacientes que vinham com esses sintomas, falava, olha, não tem nada a ver com a tireoide, seu TSH está normal, seu T4 livre está normal, então você talvez pudesse procurar um terapeuta para conversar com ele, porque eu também já vi outras possíveis explicações, deficiência de vitamina, anemia, síndrome da menopausa, que podem causar sintomas semelhantes a esse, mas você não tem nenhum desses. Então, eu sugiro que você vá fazer terapia para tentar entender o que está acontecendo. Então, essa foi o que eu sempre fiz a minha vida inteira. Até mais ou menos 2010, e foi o que eu sempre fiz. Os pacientes, como vocês devem ter uma experiência muito semelhante, não ficam contentes, ninguém fica contente quando manda fazer terapia. E aí, mas eu percebi ao redor de 2010 que isso estava muito frequente no meu consultório. E aí eu comecei a me interessar por esse assunto, eu direcionei as minhas pesquisas mais para entender o que estava acontecendo e, na verdade, eu comecei a ficar surpreso com o que eu estava descobrindo. Por exemplo, vocês sabiam que o tratamento com levotiroxina, que normaliza o TSH, não necessariamente normaliza os níveis de T3 circulantes? E isso, para mim, é chocante, porque o T3 é o hormônio biologicamente ativo. T4 é um pró-hormônio, T4 tem que ser ativado para T3. Então, se a gente está tratando o paciente com levotiroxina, normalizando o TSH, e o T3 está baixo na circulação, quer dizer, claramente esse paciente, nós não estamos normalizando completamente a função tiroidiana ou a economia dos hormônios tiroidianos desses pacientes. Bom, outras pessoas viram isso também. Na Itália tem um estudo de milhares de pacientes com hipotireoidismo, mais ou menos 4 mil pacientes com hipotireoidismo tratados com levotiroxina, TSH está normal e o T3 está abaixo do normal em ao redor 15 a 20% dos pacientes. Bom, aí eu vi que, na verdade, na Inglaterra já havia tido estudos mostrando que os pacientes apresentam redução da qualidade de vida. Se você está tomando levotiroxina, a qualidade de vida está reduzida, a capacidade cognitiva está reduzida, a capacidade de tomar decisões executivas está reduzida, e esses estudos foram reproduzidos na Holanda, e isso foi publicado ao redor do ano 2000, 2002, 2003, e o interessante é que as guidelines da European Thyroid Association apresentam isso. O que eles falam? Em 2012, a European Thyroid Association falou, olha, nós reconhecemos que a levotiroxina é uma medicação muito boa para tratar hipotireoidismo, entretanto, existe um pequeno grupo de pacientes, que é ao redor de 10 a 20%, que continuam exibindo sintomas residuais de hipotireoidismo, esses sintomas que eu acabei de descrever para vocês. Para esses pacientes, vocês têm que considerar adicionar à levotiroxina uma pequena dose de liotironina, ou T3, triiodotiriona. Lógico, sempre mantendo os níveis de TSH normal. Ninguém vai querer suprimir o TSH. A ideia não é causar hipertireoidismo. A ideia é você diminuir um pouco a dose de levotiroxina e adicionar a dose de segundo hormônio, que é a da triiodotiriona, T3. E, então, na verdade, das guidelines de 2012, do European Thyroid Association, eles dão tabelinhas, assim, quanto você reduz de levotiroxina, quanto você adiciona. Então, só para dar um exemplo, eles sugerem reduzir, se o paciente está tomando 125 microgramas de levotiroxina, você reduz aquilo para 100 e você adiciona 5 ou 10 microgramas de triiodotiriona por dia. E muitos pacientes apresentam
respondem muito positivamente a isso. Quanto é muitos pacientes? Na experiência daquelas guidelines, até 60%. A nossa experiência tem sido muito positiva também. Bom, o que acontece é que enquanto na Europa existia uma grande receptividade dos médicos a esse novo tipo de tratamento, esse tratamento modificado, nos Estados Unidos as guidelines ficaram absolutamente presas na ideia tradicional de que o tratamento do hipotireoidismo tem que ser feito só com levotiroxina, e dizendo que a adição da triiodtironina não resultava em grandes ganhos adicionais para os pacientes. Isso foi em 2012, quer dizer, no mesmo ano, guidelines do European e American Thyroid Association falando coisas diferentes. A American Thyroid Association, quando viu as guidelines do European Thyroid Association, mudou de ideia. Chamou um novo grupo para fazer novas guidelines, então, do qual eu tive o prazer de ser co-chair dessas novas guidelines da American Thyroid Association. E em dois anos a gente publicou novas guidelines que basicamente falam a mesma coisa que os europeus falaram em 2012, ou seja, nem todos os pacientes tratados com levotiroxina que apresentam TSH normal estão completamente livres dos sintomas. Não. Uma pequena parte desses pacientes continuam com sintomas residuais de hipotireoidismo que estão, de fato, relacionados com a nossa inabilidade de normalizar completamente os níveis de hormônios circulantes para T3 e T4. T4 apresenta-se discretamente aumentado e o T3 discretamente diminuído. Então, essa é a primeira coisa. Então, para os pacientes que apresentam esses sintomas, a gente deve considerar uma terapia combinada com levotiroxina e triiodtironina. Mas antes de considerar isso, a gente deve fazer uma pesquisa com o paciente, um estudo com o paciente, para ver se existem outras condições, comorbidades, que poderiam causar essas sintomatologias. Na minha prática, a comorbidade, não é uma comorbidade, mas uma condição associada mais frequente é a síndrome da menopausa. Os sintomas são muito semelhantes, problemas de memória, ganho de peso. Então, na verdade, a gente tem que ver outras possibilidades, eliminando-se as possibilidades, outras comorbidades que podem causar os mesmos sintomas, a gente tem que considerar, discutir com o paciente seriamente a possibilidade de ter uma terapia combinada. A gente recentemente, nós fizemos um estudo duplo, cego, randomized, um clinical trial, junto com o pessoal do Walter Reed em Washington, em que a nossa experiência foi absolutamente positiva nesses pacientes sintomáticos com levotiroxina, uma vez que eles receberam de forma cega, duplo cego, ninguém sabia que eles estavam tomando a terapia combinada, todos eles apresentaram uma melhora muito boa. Bom, o que a gente sempre pensa o que o pessoal sempre me pergunta existe algum método genético, alguma coisa que poderia prever se o paciente vai responder à levotiroxina ou se o paciente vai se dar melhor com uma combinação de levotiroxina com triiodtironina? Infelizmente, a gente não tem. A gente tem algumas ideias. Existe um polimorfismo no gene da desildase do tipo 2 que tem sido associado a uma menor eficácia do tratamento com levotiroxina e uma resposta à triiodtironina. Entretanto, alguns estudos mostram que esse polimorfismo poderia ser utilizado, mas outros estudos não conseguiram reproduzir o mesmo achado. Então, eu acho que, enquanto o polimorfismo, na minha opinião, é importante, como ele é um polimorfismo e cada população vai mostrar um comportamento diferente em termos de resposta à terapia combinada. Então, eu acho que a gente precisaria de um estudo aqui no Brasil de como o polimorfismo da desildase tipo 2, se aqui na nossa população ele poderia ter um papel preditivo de resposta à terapia combinada ou não. Bom, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu acho que vocês devem encontrar esses pacientes nos seus consultórios e como eu sempre encontrei, sempre fiquei muito confuso como lidar com esses pacientes. E depois desses 10, 15 anos estudando especificamente esse problema, eu acho que as coisas estão bem mais claras para mim
E eu acho que eu convido vocês a lerem os estudos que eu e outros médicos, cientistas têm publicado a esse respeito, e estou à disposição. Se vocês quiserem me mandar um e-mail ou um telefonema para discutir qualquer caso, eu terei o maior prazer de discutir com vocês. Muito obrigado.